Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de enfermagem pediátrica. Hoje é a nossa quinta aula, nós vamos abordar o tema relacionado à assistência de enfermagem, as crianças com alterações geniturinárias. Nós vamos falar um pouquinho sobre a insuficiência renal aguda, que também não deixa de ser uma alteração geniturinária. Nós vamos conversar também sobre algumas doenças hematológicas e explicar sobre como elas acometem os sistemas das crianças. Nós iniciamos a nossa aula fazendo uma breve revisão aqui do sistema geniturinário. Breve, eu não sei se vocês já tiveram matéria de anatomia, fisiologia, mas aqui é o basicão para vocês entenderem sobre as alterações. Vamos explicar antes o funcionamento desse sistema, né? Então, nosso sistema geniturinário, ele é composto por órgãos secretores e órgãos excretores, né? Tudo que secreta, produz. Então, os nossos órgãos secretores são aqueles que atuam no processo de produção da urina, né? A gente tem aqui como principal órgão que atua na produção da urina aqui o nosso rim. E os órgãos excretores, tudo que excreta, né, manda para fora, elimina. Então, são os que eliminam a urina. E quem participa desse processo de eliminação da urina? O nosso ureter, a nossa bexiga e a nossa uretra. Isso daqui independe de sexo, independe de idade. As crianças e adultos vão ter, homens e mulheres também vão ter. O que altera é um pouquinho da estética, né, do tamanho, comprimento, alguns outros órgãos que podem estar atrelados, mas o sistema urinário, geniturinário, são esses os órgãos que participam desse processo, desse sistema. E quais são as principais funções desse sistema? A gente tem aqui como principais funções a produção, armazenamento e eliminação da urina, eliminar através da urina os resíduos que não são utilizados pelo nosso organismo, regular o volume e composição química do sangue, auxiliar na produção e regulação das hemácias, proporcionar o equilíbrio de minerais como sódio, cálcio, ferro, fósforo, magnésio, entre outros. Então, a gente tem órgãos importantíssimos envolvidos nesse sistema geniturinário. O principal é o rim, né? Então, ele atua aqui como se fosse um filtro mesmo, né? Com os componentes que ele tem dentro dele. Atua como se fosse um filtro, selecionando o que o nosso organismo vai utilizar de minerais e o que a gente pode descartar através da urina. Então, a gente destaca aqui como principal função a produção, armazenamento e eliminação da urina. Então, ele faz essa seleção do que o nosso organismo vai utilizar ou não vai, e ele elimina através da urina o que não vai ser utilizado, né? Fazendo com que exista um equilíbrio, né, dentre esses minerais, e dessa forma ele consegue auxiliar na produção e regulação das nossas hemácias, né, dos nossos componentes sanguíneos. Então, é importantíssimo o papel renal no nosso organismo, né? Evoluindo aqui o nosso slide. Então, tudo que altera, né, no caso, essa produção, armazenamento e eliminação da urina, essa composição do sangue, tudo que altera, a gente caracteriza como uma disfunção do sistema geniturinário. E olha aqui, a disfunção do sistema geniturinário é muito comum em crianças, mas a incidência e o tipo de disfunção renal ou do trato urinário modifica-se conforme a idade e a maturação da criança. Então, a gente tem acometimentos específicos para a criança menor, né, para os recém-nascidos, bebezinhos de colo, e conforme a maturação daquela criança, ela vai perdendo essas disfunções ou ela vai desenvolvendo outras relacionadas à idade, à fase que ela está. Então, não tem como a gente colocar todas as crianças desde 0 anos até a sua fase de adolescência no mesmo grupo, né? Cada uma tem a sua particularidade, cada uma vai desenvolver em um momento específico. E essas disfunções, a gente pode classificar elas como primárias ou secundárias, né? Então, a gente tem esses dois subgrupos. E as disfunções primárias, a gente relaciona com aquelas doenças que se originam ali no rim e no trato urinário. Então, são as doenças que vão ser fundadas ali no rim, né, no canal urinário, diferente das disfunções secundárias, que elas vão acontecer em decorrência de doenças sistêmicas. Então, vai ter o acometimento de um outro órgão, que não são aqueles integrantes desse sistema geniturinário, então são órgãos que não são componentes desse sistema geniturinário. Por exemplo, eu posso ter uma disfunção secundária em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Então, eu tive ali uma lesão no meu coração,
né? E aí me ocasionou uma disfunção geniturinária, mas o foco inicial foi ali o coração, que nada tem a ver com o sistema geniturinário, diferente aqui da disfunção primária, onde as doenças vão se originar, né, nesse sistema. Por exemplo, a pielonefrite. A pielonefrite tem origem no sistema geniturinário, né? O principal foco do acometimento dessa doença é ali no nosso sistema urinário, né? No rins, nos glomérulos. Então, ela acomete primeiro ali no rim, antes de se propagar para qualquer outro sistema, diferente das disfunções secundárias que acometem primeiro outros órgãos que não são pertencentes ao sistema geniturinário e aí, por segunda intenção, acaba afetando também a função renal. Deu para compreender? A gente vai bem pelo nome, né? Disfunção primária vai acometer ali diretamente o rim, canal uretral, trato urinário, e disfunção secundária é que inicia em outro órgão e acaba ali também causando uma alteração no nosso sistema geniturinário em decorrência daquele primeiro acometimento. E quais são os sintomas, né, dessas alterações geniturinárias? De novo, cada doença vai ter uma particularidade, cada doença vai ter um sinal, um sintoma específico, mas no geral, né, quando a gente tem uma criança que a gente pode identificar com uma alteração urinária, quais são os sintomas que ela mais vai se queixar? Ela vai se queixar de uma dor a urinar, né? Uma dor ou ardor a urinar, que ela vai identificar ali no processo de micção dela. Então, é sugestivo, sim, de uma alteração urinária, a dor ao urinar. Alteração no volume e frequência urinária. Então, quando a criança está fazendo muito xixi ou quando ela está fazendo pouco xixi, é sinal também de uma alteração ali urinária, por conta desse baixo ou alto volume. Alteração na coloração da urina, então quando a gente tem uma urina muito escura, com presença de hematúria, né, de outros componentes ali naquela urina, é sugestivo também de uma alteração. Quando a gente tem uma criança edemaciada, né, edema, que é o acúmulo de líquidos no nosso corpo, a criança está inchada, né, com aquele pezinho de pão. Então, a gente identifica um edema, a gente identifica que aquela criança está com uma dificuldade de eliminar os líquidos, né? Alguma coisa está errada, por que ela está inchando? Ela não está conseguindo eliminar aqueles líquidos? Então, pode ser sugestivo de uma alteração urinária. O rim pode não estar fazendo o papel dele corretamente, né? E a gente também tem a incidência de febre, que também estão relacionadas às alterações urinárias, mais frequentemente a processos de infecção. É sempre uma resposta do nosso corpo de que algo está errado. Então, relacionado aqui à alteração no volume e frequência, eu separei alguns dos principais acometimentos, né, na criança. A gente tem terminologias específicas para isso. Eu acho interessante vocês conhecerem esses termos e começarem a utilizar esses termos, né? Então, a criança que apresenta alteração no volume e frequência urinária pode apresentar um quadro aqui de oligúria ou anúria. E o que significa oligúria ou anúria, né? Significa diminuição do volume e excreção da urina. Então, é a criança que está fazendo pouco xixi. Então, ela tem as crianças têm um padrão normal. Então, é aquela criança que está urinando pouco. De repente, você observou que a fraldinha dela está ficando mais leve, que quando ela vai ao banheiro, ela não faz tanto xixi, não está indo tanto ao banheiro quanto deveria ir. Então, ela tem um processo de oligúria ou anúria quando ela tem diminuição do volume da urina. Então, tem um baixo débito de urina. Diferente aqui da poliúria, né? Então, tudo que a gente fala como poli, a gente coloca como muito, né? Então, pelo nome, a gente já vai se guiar, né? Quando a gente tem esse A aqui na frente, significa ausência, né? Anúria, então a gente tem a diminuição. E poli, que significa muito, é o contrário, é o oposto, né? Então é um volume urinado acima do esperado. Então aqui a gente tem uma criança que está fazendo muito xixi. Então é uma criança que está urinando mais do que o esperado para sua idade, que é no caso aqui, ó, 40 ml por quilo da criança. Ou 2,8 litros em crianças e adolescentes com 70 quilos ou mais, em até 24 horas. Então, quando essa criança está eliminando mais do que isso, a gente classifica como um quadro de poliúria. Ela tem um aumento desse volume urinário, né? Disúria está relacionado com a dor ou queimor ao urinar. Deve ser caracterizada quanto ao momento do jato urinário, né? Sendo inicial ou terminal.
A gente classifica, assim, caracteriza pelo momento do jato, né, quando a criança sabe referir também, né, se a dor ou a queimação que ela sente é quando ela inicia aquele jato urinário ou é no final, né, do jato urinário que ela sente aquela queimação, aquela dor, né. Porque a gente consegue identificar aonde está o acometimento, né. Se ela refere que a dor, essa queimação está acontecendo no jato inicial, a gente relaciona, com uma doença uretral, né, pode sugerir uma doença uretral. Diferente aqui, de uma dor no jato terminal, né, quando ela está terminando de fazer a urina que ela sente aquela dorzinha, então a gente relaciona com doenças vesicais, não está mais relacionado com doenças vesicais. Então, dependendo da localização dessa dor ou queimor, a gente consegue, supor, né, aonde está o foco, aonde está a doença, né, dessa criança. O quadro de disúria, então, é categorizado aqui, vamos grifar aqui a disúria, por essa dor ou queimor ao urinar. A polaciúria é o aumento do número de micções com diminuição do volume da urina. Então, aqui no quadro de polaciúria, a gente tem uma criança que faz pouca quantidade de xixi, muitas vezes ao dia. Então, normalmente é aquela criança que ela fala: "Ai, toda hora eu tô indo no banheiro, mas eu só faço gotinha, algumas gotinhas, eu não consigo fazer xixi". Então, ela não tem a presença daquele jato de urina, né? Ela faz gotinhas, então ela vai muitas vezes, mas é só um pouquinho que sai. Então, ela faz pouco xixi, muitas vezes ao dia. É um quadro de polaciúria. E a nictúria ou noctúria é o aumento da micção durante o período da noite. E é importante a gente não confundir a noctúria com aquela micção da criança, né, que faz xixi na cama durante a noite, né, que tem que dormir ali com uma fraldinha. Não é essa micção que a gente está falando. A gente está falando da micção consciente, então é aquela criança que levanta muitas vezes à noite, vai ao banheiro para fazer xixi. Então, durante a noite, ela tem um aumento dessa micção durante esse período, mas é consciente. Então, é uma criança maior já, obviamente, que tem esse controle, né? E que consegue eliminar no banheiro. Então, é um quadro de noctúria, quando ela tem esse aumento da micção no período da noite, mas é consciente. Importante frisar isso. Anotem aí também. E a retenção urinária, aqui é a incapacidade, né, de esvaziamento total da bexiga. Então, é aquela pessoa que não consegue esvaziar totalmente a bexiga. Sempre fica um residuzinho e ela tem a incapacidade de esvaziar. Então, todas essas que estão aqui na primeira coluna são alterações relacionadas ao volume e à frequência urinária que a criança pode apresentar. E aqui é uma imagem que eu trouxe para ilustrar, né, algumas manobras que as crianças geralmente fazem com o objetivo de reter a urina, né. Então ela pode fazer a manobra de retenção com o cruzamento das pernas ou a reverência de Vincent também, como forma de retenção urinária. Aqui para ilustrar também, uma das outras características de alterações urinárias é a presença de edema. E no edema, como eu disse anteriormente, né, normalmente é quando a pessoa está com dificuldade de eliminar os líquidos, então o corpo acaba retendo os líquidos, né, sugestivo de uma disfunção renal aí no caso, né, acaba retendo o líquido e o corpo da criança incha, né. Então aqui a gente vê um pezinho de pão, né, quem tem muita retenção de líquidos normalmente é gestante, né? Quem já teve gestante na família ou quem já esteve gestante sabe muito bem como que é um edema e pode até ter feito esse teste aqui, que geralmente a gente faz para avaliar a presença ou não de edema, né? Que é quando a gente pressiona a pele da pessoa assim com o nosso indicador, com o dedo, a gente faz uma pressão na pele da pessoa e solta, né? E aí, se teve o retorno rápido da pele e não ficou a marquinha, não é sugestivo de edema. Agora, se ficou como aqui na foto, tá vendo? Ela já afastou o dedo e continuou com a marquinha aqui, ó, como se ela ainda estivesse pressionando, né? A gente consegue ver claramente que aqui foi pressionado, como se fosse uma massinha, né, de modelar. Então, isso é sugestivo de edema, sugestivo de líquido aqui, nessa cavidade da criança. Então, é sugestivo de uma retenção urinária, é um quadro de edema.
Uma outra alteração, também característica de uma disfunção urinária, é quando você apresenta uma alteração na coloração da urina, né? É óbvio, não vamos confundir. Se a criança está com uma urina alaranjada, é sinal de que a criança não está sendo hidratada corretamente, como a gente já viu anteriormente nas outras aulas, né? Então, se ela não está recebendo aquele volume de água ideal, obviamente que ela vai apresentar uma urina mais escura, porque ela não está tendo a diluição ali da urina, né? Ela está com baixa ingestão de água. Agora, é diferente quando essa criança apresenta um processo de hematúria, que é a presença de sangue na urina, né? Então, é uma urina um pouco mais avermelhada. Aí é sugestivo, sim, de uma alteração urinária, de uma complicação que deve ser investigada, porque a presença de sangue na urina, obviamente, não é normal. Então, toda vez que a criança apresenta ali no frasquinho de coleta ou na fraldinha, né, hematúria, que é esse sangue na urina, a gente deve investigar, é um importante sinal. E aqui a gente começa falando da insuficiência renal aguda, que é uma patologia, mas não deixa de ser uma disfunção do sistema renal, né? E o que caracteriza essa insuficiência renal, né? É determinada como uma condição em que os rins deixam repentinamente de filtrar os resíduos do sangue. Então, como a gente disse anteriormente da função do rim, de atuar como se fosse um filtro, né? Separando o que o nosso organismo vai utilizar do que ele não vai utilizar, na insuficiência renal, ele perde essa função, ele deixa de fazer essa filtragem. Então, o que acontece? O nosso organismo passa a eliminar através da urina algum nutriente, algum mineral que seria essencial para o nosso corpo, né? Quando a gente perde essa função de filtragem, a gente acaba eliminando muitas proteínas, muitas substâncias que a gente utilizaria na urina. Isso é caracterizado de uma insuficiência renal. A insuficiência renal aguda desenvolve-se rapidamente dentro de poucas horas, né? Isso que caracteriza o quadro dela ser aguda, né? Tudo que a gente coloca como agudo tem um desenvolvimento mais rápido, né? Então ela se desenvolve rapidamente dentro de poucas horas ou em alguns dias e pode aqui ser fatal, justamente por conta dessa rapidez, né? Mas é muito mais comum que a insuficiência renal crônica ou que uma insuficiência renal que tenha envolvido por um processo de hemodiálise, né, desenvolva esse poder fatal do que aqui uma insuficiência renal aguda. Por isso que é importante a gente identificar e intervir precocemente para que essa criança não venha a necessitar de uma hemodiálise ou não venha a desenvolver uma insuficiência renal crônica, né? E essa insuficiência é mais comum aqui em pessoas que estão gravemente doentes e hospitalizadas. Os sintomas incluem que, por exemplo, a diminuição no débito urinário, inchaço, devido à retenção de líquidos, náusea, fadiga e falta de ar também. Às vezes, os sintomas podem ser sutis ou até mesmo não aparecer. E aqui a gente tem a demonstração de como a insuficiência renal aguda pode se apresentar. A gente tem a representação aqui de um rim normal, com a sua artéria renal ok, veia renal ok, a pelvis renal e ureter também ok, né? E aqui a gente tem a instalação de uma insuficiência renal pré-renal, de uma insuficiência pré-renal, né? Então, o que acontece na fase pré-renal? A gente tem um acometimento aqui da porção anterior ao rim, né? Então, ela vai acometer a nossa artéria renal, a veia renal. Então, é o que vem antes do rim, antes de acontecer aquele processo de filtragem e secreção da urina, né? E aqui, nessa fase pré-renal, a gente tem uma perfusão renal reduzida, né? E pode ser em decorrência de hemorragia, hipovolemia, falência cardíaca, e ela vai causar uma redução no fluxo de sangue para os rins. Então, vai vir um menor fluxo de sangue aqui para o meu rim devido a essa redução na perfusão renal. Na insuficiência renal já intrínseca, né, tudo que é intrínseco a gente imagina que é de dentro, né? Então, intrínseco quer dizer que já cometeu aqui o meu rim, né? Então, já é de dentro. Eu já tenho um rim aqui que está com uma doença instalada. Então, não é nem na porção anterior e nem na porção posterior. É do rim, é intrínseca. Essa fase intrínseca, a gente também chama ela de renal. Ela é em decorrência de uma necrose tubular aguda, de uma inflamação, de uma toxicidade, né? Normalmente é uma lesão renal que ocorre. A gente tem insuficiência renal pós-renal, então se é pós, significa que ela é depois, né?
Ocorre aqui, ó, depois do rim. Então, não é na fase anterior, nem na fase renal, ela acontece aqui depois do rim, depois que o meu rim já produziu aqui a urina, na fase de eliminar. E o que que eu tenho na minha fase pós-renal? A obstrução do meu trato urinário, né? Pode ser aqui por uma pedra nos rins, por exemplo, né? Então, eu tive a obstrução da minha pelvis renal, do meu ureter, que causa aqui uma distensão na pelve renal, por exemplo, né? É a característica de uma pós-renal. Então, essas terminologias estão muito relacionadas com o acometimento, né? Então, pré-renal, a gente tem o acometimento aqui do que vem antes do rim. Na fase intrínseca, a gente tem o acometimento diretamente do rim. E na pós-renal, a gente tem o acometimento da porção posterior ao rim, que é aqui a pelvis renal e o ureter. E alguns cuidados de enfermagem que a gente pode ter na insuficiência renal aguda. A enfermagem pode realizar aqui o balanço hídrico rigoroso, é importante a gente ter esse controle, né? E pesagem a cada 12 horas. A pesagem é um importante parâmetro para a hemodiálise, então toda vez que a criança ou o paciente precisa fazer hemodiálise, o controle do peso é importantíssimo, né? Mas aqui, se tratando de um balanço hídrico, a gente também é interessante controlar o peso dessa criança para saber se ela está retendo, se ela está eliminando demais. Então, quando a gente fala de uma disfunção renal, o peso é sim importante, né? E o balanço hídrico está relacionado com o volume de líquidos que a gente fornece para aquela criança e o quanto que ela elimina. Então, sempre ao final do nosso plantão, se essa criança estiver internada, né, a gente faz o cálculo, né, de quanto que a gente colocou de soro naquela criança, né, pode ser por medicação diluída ou a própria bolsinha de soro, através de via oral, de líquidos via oral, né? Então a gente faz a contagem, tudo tem que ser bem calculado, de quanto que a gente administrou, de quanto que aquela criança ingeriu de água e quanto que ela eliminou, né? Então sempre ao final do plantão faz esse balanço para saber se tudo que ela consumiu ela eliminou ou se para além do que ela consumiu, ela eliminou mais ainda ou se ela está retendo, né? Então você administrou 1.000 e essa criança eliminou 500 ml. Então é importantíssimo que sempre ao final do plantão você faça esse cálculo aí do balanço hídrico de quanto que você administrou naquela criança, de quanto que ela ingeriu de líquido e quanto que ela eliminou. Monitorizar a presença de hematúria e proteinúria é importantíssimo, né? São parâmetros importantíssimos, mas para a enfermagem compete mais aqui verificar a presença de hematúria, que é o que a gente consegue ver a olho nu, né? A gente consegue ver a presença de sangue na urina, diferente aqui da proteinúria, que a gente já precisa de um exame específico, né? Análise laboratorial. Então, é sempre um sinal muito importante que a enfermagem deve se atentar à presença de hematúria na criança. Verificar aqui os sinais vitais de acordo com a rotina da instituição. Os sinais vitais sempre vai estar presente na rotina de vocês. Como o próprio nome diz, ele é um sinal vital, um sinal de vida, né? Então, se algum dos fatores estão alterados, a gente tem uma descompensação de algum dos sistemas. Então, é importantíssimo que seja verificado os sinais vitais no período estipulado pela instituição que vocês vão trabalhar. Realizar cateterismo vesical, se prescrito, e quem realiza esse cateterismo aqui no caso é a enfermeira, né? No caso, esse cateterismo vesical é a passagem mesmo da sondinha, né? Onde o paciente vai ficar ali com a sonda, com a bolsinha, né? Pode ser que esse cateterismo foi solicitado para coleta de exames, então a gente tem algumas crianças que não têm a capacidade de fazer a coleta de exame, né? Por N motivos, e pode ser solicitado ali o cateterismo. Então a gente passa a sonda, coleta o exame e retira após, né? Ou até mesmo para ter um controle, né? Do aspecto dessa urina, para fazer um balanço hídrico mais preciso. Às vezes é complicado você fazer um balanço hídrico com a criança que usa fralda, né? Ou com a criança que não colabora, né? Que não faz o cálculo certinho. Então, às vezes pode ser indicado o cateterismo para a gente ter uma melhor noção disso, porque é ali na bolsinha é a enfermagem que vai desprezar aquela urina, a gente registra direitinho quantos ml que foi, né? E a gente consegue ser mais preciso nesse balanço hídrico. Então, o cateterismo também é indicado nesse caso.
Manter o paciente em ambiente termoneutro para evitar perdas involuntárias, né? Então, quando você expõe seu paciente ao calor ou ao frio, você pode fazer com que ele perca líquidos involuntariamente. Então, o ambiente sempre tem que estar termoneutro numa temperatura ideal para a criança e minimizar aqui as perdas invisíveis, principalmente em crianças recém-nascidas. Então, o ambiente sempre tem que estar umidificado para que essa criança não venha sofrer perdas invisíveis de água. Aqui eu trouxe uma foto só para ilustrar para vocês, né? Em alguns casos onde a gente não consegue intervir precocemente, a criança pode ser submetida a um processo de hemodiálise. Também não sei se vocês já conhecem esse sistema, mas esse daqui é um aparelho de hemodiálise, né? Então, quando ela não está com a sua função renal funcionante, né, em pleno estado de sua funcionalidade, é essa máquina aqui quem vai realizar a filtragem, que seria responsabilidade dos nossos rins, né? Então, é através desse sistema aqui, ele faz a filtragem do que deve permanecer, do que deve ser eliminado e devolve para o organismo da criança. Só que a gente tem uma complicação, uma implicação muito grande nisso, porque a pessoa tem que ficar horas aqui. Então, a criança tem que vir algumas vezes na semana. Se ela desenvolver um estado de cronicidade, ela vai vir por muito tempo da vida dela, ou se é uma questão aguda, reversa, né? Por alguns meses ela vai frequentar o setor de hemodiálise. E para criança isso daqui é um saco, na verdade, né? Porque ela gosta mesmo é de correr, de brincar, de estar ali livre. E aqui ela tem que ficar presa a um aparelho, né? Tem até hospitais que são mais firulados, assim, né? Tem as paredes estampadas, mais lúdicos. Mas esse daqui é o modelo que eu achei na internet, também bacana, né? Eles adaptaram aqui, então colocaram uma televisãozinha com videogame. Então acaba sendo mais estimulante para a criança, né? Inclusive desse hospital aqui tem uma reportagem até no YouTube onde as crianças dão depoimentos falando que, nossa, ficou muito melhor depois que eles colocaram os videogames, que eles conseguem se distrair, conseguem ouvir uma música, conseguem assistir um filme para quem não quer jogar, né? Eles estão sentadinhos aqui, mas isso daqui vira uma cama, então eles podem realmente relaxar, né? E às vezes nem vê a hora passar, acaba sendo mais lúdico para a criança. Então é esse tipo de start que às vezes tem que dar na gente, né? De sensibilizar, né? Porque às vezes para o adulto, ok, tem uma televisãozinha ali onde ele vai fazer a hemodiálise dele, todos assistem a novelinha e ok. Agora, para a criança, aquilo ali é muito chato, não tem motivo para ela ir, acaba desestimulando a criança, fazendo com que ela não tenha uma aderência ao tratamento. Então, aí, eles adotaram meios de que seja estimulante para a criança, né, realizar aqui a hemodiálise no período estipulado. E é isso, pessoal. A nossa primeira parte da aula a gente finalizou por aqui. A gente tem a segunda parte, que é quando eu vou abordar algumas doenças hematológicas com vocês, né? Importantíssimo que vocês assistam. Eu vou postar em seguida, né? Tentem fazer tudo na mesma aula para não acumular muita tarefa para vocês. Mas essa primeira parte era isso, então segue para a parte 2.